Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Esse é o terceiro capítulo, livro de Roberto Freire. Eu gosto de fazer essas leituras porque muita gente não tem boa visão, né? Então prefere ouvir. E muita gente também faz as atividades em casa, ou no carro, escutando. Então a intenção é essa. Esse é um livro do Roberto Freire, um médico já falecido, e responsável pela criação da. Aqui a capa dele, ó. Saiu a capa. Quem quiser comprar é baratinho, R$ 10. Vale a pena. O livro é muito bom. Já falecido, ele que criou a somaterapia. É um tratamento muito legal. Eu fiz a somaterapia muitos anos atrás, muitos anos atrás. Ajuda muita gente. Aqui na minha parede ali, ó, certificado de garantia de vitória, foi porque eu consegui terminar as minhas radioterapia. Eu fiz 25 aplicações em função de um câncer maligno na próstata, que eu estou tratando. Vamos ver o que é que vai dar. Quem viver, verá. Terceiro capítulo. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu, chama o livro. De Roberto Freire. A editora eu não sei. Editora Símbolo. Esse capítulo que eu vou ler aqui para vocês chama-se Carnaval, Futebol e Samba. Texto publicado no Folhetim, suplemento dominical do jornal Folha de São Paulo, em 27 de fevereiro de 77. Quer dizer, 23, 46 anos. Há 46 anos atrás, o Roberto Freire publicou isso aqui na Folha de São Paulo, num suplemento de domingo que tinha, chamado Folhetim. Então, vamos lá. Tomara que vocês gostem, né? E que tenham paciência. Assisto ao jogo do Brasil com a Colômbia e, ao final, sinto-me fracassado. 77, hein? Ditadura militar, era época braba. Não sei se vocês lembram disso, eu me lembro. Eu tinha 27 anos, hoje eu tenho 73. Derrotado mais uma vez no que ainda resta de povo em mim. Ele falando, né? O Roberto Freire. Vou ler de novo. Assisto ao jogo do Brasil com a Colômbia e, ao final, sinto-me fracassado, derrotado mais uma vez no que ainda resta de povo em mim. Logo mais, à noite, assisto ao desfile da escola de samba no Rio. Era fevereiro, né? Fevereiro tem carnaval. E aquela sensação de fracasso, o gosto da derrota ainda mais amargo no que resta de polvo em mim. E imediatamente surge a consciência, como se fizesse parte dessa mesma dor e da mesma revolta, o que senti lendo o manifesto dos intelectuais protestando contra a censura. Não fui convidado a assiná-lo, e mesmo que o fosse, não assinaria. Embora respeite e admire muito seus principais signatários e concorde com o seu conteúdo. As sementes de povo que sobrevive em mim ainda não me permitem dialogar, sobretudo na condição de pedinte, com a instituição que se encarrega de silenciar ou emudecer pela violência os intelectuais que tentam se identificar, documentar, informar ou mesmo ser
a espontaneidade popular brasileira contemporânea. Lembre-se, era a ditadura militar. Esse documento, pelo simples fato de estar dirigido aos responsáveis pela censura, já mostra os efeitos dela como produtora de autocensura, pois reconhece-lhe, embora protestando, poder, autoridade, legitimidade. Sei ser esta uma atitude radical e pouco estratégica. Mas não sou eu que a produzo, já disse. São minhas sementes, as últimas da natureza popular que ainda me habitam, apesar de mim. Poderia prosseguir esse alinhavo de fracassos e derrotas para formar todo o mosaico do estado atual da cultura popular brasileira. Mas, para o que pretendo agora, acho que basta. O importante, com base nesses exemplos, é tentar uma explicação em profundidade para o que está acontecendo. E o que é ainda mais importante, provar teoricamente o que breve será comprovado na prática. O que sobra e resiste no tempo e na história, na essência e na verdade de todas as catástrofes humanas ou cósmicas, é a cultura popular espontânea. Assim, vamos voltar ao início. O futebol. Nossos atletas são homens nascidos na camada chamada popular. Isso é, na mais pobre. Isso é ainda na que representa a maioria do nosso povo. Desenvolveram suas aptidões e talentos para esse esporte brincando, jogando, movidos internamente por sua natureza lúdica, nos campinhos das várzeas ou nas areias das praias. São crianças e exercitam livremente sua espontaneidade criativa, o que significa, primeiro, a liberdade de serem eles sua própria pessoa, maneiras de jogar nunca praticadas, ou praticadas de um jeito novo. São jovens, a vida lhes desponta agressiva e o esporte ajuda-os a encará-la construtivamente dentro de regras justas. Opa, deu uma zebra aqui, deixa eu ver o que é isso. Ah, pronto. Cadê? Originário. São jovens, a vida lhes desponta agressiva e o esporte ajuda-os a encará-los construtivamente dentro de regras justas. São seres sociais por contingência, de espécie e instituições que lhes são estranhas e que os corrompem. Na verdade, aquela camisa não significa mais a primeira namorada. Não é mais o Brasil que eles gostariam de defender e ser. Então, é servindo a algo abstrato, gozado, como é muito parecido com o que acontece agora, né? Estão servindo a algo abstrato, distante e estrangeiro, cujo nome está escrito na camisa amarela e em cima do coração de cada um, CBD. E não me falem dos bons propósitos dessa instituição, porque já não quero que me falem mais dos bons propósitos da ONU, da Unesco, da OEA, por exemplo. O que está por baixo da sigla CBD
é o coração popular e democrático, mesmo do homem que foi criado para bater bola livremente nos campinhos e nas praias, e não de um marionete ou robô de estádios monumentais a serviço das CBDs, das FIFAs. O que explica isso é o fato absurdo de o Estado pretender financiar, através de siglas, a espontaneidade criativa com uma das mãos e com a outra mão castrá-la pela censura. Como é que pode, a não ser através de mágicas grosseiras, gastar tanto dinheiro para preparar uma seleção brasileira ou colombiana, gastar tanto dinheiro para patrocinar uma Copa do Mundo na Argentina, quando os povos desses países vivem sem ter o que comer? Tudo igual, né? Já se passaram quase 50 anos e, ó, não mudou nada. Meu, o que eles gastaram lá em Dakar, né? Sem ter escolas para educar, sem ter como conversar e manter o seu patrimônio cultural espontâneo, que a censura tenta destruir no fruto e na semente? Assim, lamento a sorte daqueles talentosos jogadores que defenderam a CBD. Mas gostaria que os 100 milhões de brasileiros, hoje nós já somos 215, 220, né, milhões, tomassem aquele empate com sabor de derrota, apenas como derrota e fracasso da CBD, dos que a servem e a ela se submetem. Não foi o Brasil, e nem o que significa cultura popular brasileira nesses 100 milhões de corações, que empatou, se derrotou e fracassou em Bogotá. Desculpa. E passamos para o carnaval. Troquem-se campinhos sobre o futebol para falar de samba e carnaval. Troquem-se... desculpa. Vou ler de novo. E passamos para o carnaval. Não vou repetir tudo o que já disse sobre futebol para falar de samba e carnaval. Troquem-se os campinhos e praias por morros e botequins. Mude-se time de várzea por escola de samba. O resto é tudo igual. Em sentido mais profundo, sentimento poético, musical e estético da existência, sempre dentro da natureza lúdica da criatividade popular espontânea, o carnaval é o momento indispensável para quem joga e brinca com a alegria e a saúde do corpo, aprendendo a viver e a brigar pela vida. Tive sorte de conhecer as escolas de samba quando ainda eram propriedade e expressões de seus criadores e participantes, antes de se transformarem em empresas, antes de serem financiadas por entidades e instituições comerciais e estatais. As fantasias eram pobres, como a vida das favelas e dos subúrbios, mas eram belas e sinceras. Assim como os sambas, com seu ritmo e melodias puros, vindos de dentro para fora do coração e da cabeça para as mãos e para os pés. Os versos expressavam com dura beleza a verdade das vidas. E desfilava-se pelo prazer de comunicar e trocar essa beleza com quem estivesse na rua. Tive sorte de aprender com o povo a liberdade de brincar, de cantar e de dançar por minha própria conta, pela minha própria alegria,
pelo meu próprio amor de estar vivo. Roberto Freire, o autor desse texto, um médico, né? Psicanalista, que fez a somaterapia, ele também era produtor musical. Ele que foi responsável por um daqueles festivais famosos que houve, não sei se na Record, não sei onde. Entretanto, o que vi pela televisão, assistindo ao desfile das escolas de samba do Rio, nada tinha a ver com o que já tive a sorte de conhecer. Foram quase 20 horas consecutivas de um espetáculo deprimente, inautenticidade, de lamentável arrendamento cultural, coisa igual só senti assistindo ao filme A Noite dos Desesperados. O que senti era duro, foi isso. Um dos povos mais pobres do mundo apresentava o mais caro dos espetáculos audiovisuais da cultura burguesa do mundo. Um dos povos de mais rica cultura popular do mundo apresentava o mais empobrecido e traído espetáculo dessa cultura para o mundo. Lembram-se qual o nome original do filme que citei? Era They Shot the Horses, Don't They? Não quero traduzir isso, mas na minha noite dos desesperados, senti essa coisa horrível. Quem assistiu o filme me entenderá. O mais triste ainda era ver, por exemplo, o desfile da Mangueira ser aberto por figuras lendárias como Cartola, Nelson Cavaquinho e Carlos Cachaça. Mas esses gênios da música popular brasileira hoje são símbolos do que existe no coração daqueles milhares de sambistas autênticos, travestidos de vedetes, de corpo de baile e da orquestra de percussão, fantasiada da Rio Tour, e para a TV Globo, que arrendaram seus corpos. Sentimentos e criatividade para dividir e mentir para os turistas internos e externos sobre o que não é carnaval carioca. Sei que o coração do sambista não se vendeu a Rio Tour, assim como a do futebolista não se vendeu a CBD. Assim como o coração do intelectual não se vendeu à censura. Sei que se pode, por exemplo, com a ciência agrícola contemporânea, modificar as características naturais dos frutos através de várias formas de enxertos. Mas que eu saiba, não se conseguiu ainda, sem pôr em risco a sobrevivência das espécies, produzir enxertos nas sementes das árvores frutíferas. A comparação não é forçada para quem conhece história, ecologia e genética, pelo menos um pouco. Estou querendo dizer que a cultura popular espontânea é a semente das civilizações que tem mais chances de sobrevivência ecológica e histórica, porque é a que habita e transforma o inconsciente coletivo do homem, o que grava e se transmite geneticamente em seu processo de desenvolvimento como espécie. Enxertos não se transmitem. Amadurecimento artificiais e opressivos levam ao apodrecimento. Pois é exatamente isso que está acontecendo com o futebol da CBD, com o carnaval da Rio Tour, com a criação intelectual consentida pela censura.
Por isso, foi apenas a CBD a derrotada e fracassada com o empate na Colômbia. Assim, foi somente a Rio Tour a vitoriosa e a consagrada no Carnaval para inglês ver nos desfiles dos Folies Bergeret do Samba do Rio. E restará apenas a censura, a responsabilidade de responder os processos do tipo Nuremberg, que se sucedem e fatalmente nas contramarés da história, pois para se impedir a liberdade de criar, tem-se que impedir a liberdade de viver. Os ricos e os falcões nascem diariamente para a alegria do povo, assim como já nasceram os Garrinchas e os Pelés. Sejam eles ou não campeões do mundo para a CBD. Os Chicos e os Gils resistirão sempre para a alegria do povo, enquanto se inspirarem nos Noel Rosas e nos cantadores do Nordeste, por mais que a censura tente castrar sua criatividade e coragem, enquanto houver um crioulo que puder abraçar um violão, empunhar uma cuíca, uma frigideira e um pandeiro, bater um surdo, enquanto houver uma crioula para dançar e para se amar, enquanto ele não esquecer de seu corpo, de seu amor e sua arte naturais e espontâneos, brotarão Nelsons, cavaquinhos e cartolas, suficientes para criar ritmos, melodias e poesias próprios e gostosos para se desfilar nas avenidas e nos carnavais da vida. Assim, agora já não sinto mais o gosto amargo de fracasso e de derrota que me produziram o Jogo do Brasil e o desfile das escolas de samba, no momento em que os assistia pela televisão. Devo isso à tomada de consciência que fiz às custas do que está em mim. E não sou eu, apesar de me pertencer. Talvez seja isso o que eu chamo de saldos de povo no intelectual burguês que me tornei. Isso só pode ser a minha luta interior e exterior para conservar a espontaneidade original, apesar de tudo. Certamente devo esse saldo minguado, mas do qual ainda me alimento e me salvo e me perdoo, ao que recebo da grande e inesgotável reserva de espontaneidade humana, a cultura popular brasileira. Essa conscientização levou-me a rever o que já se pesquisou a respeito da espontaneidade e do ato criador humanos. Aliás, no trabalho psicoterápico que realizo, o que fundamentalmente procuro alcançar com meus clientes é que descubram os bloqueios à espontaneidade existente em suas pessoas. Deu para entender, né? Todo mundo tem os seus bloqueios, né? E, consequentemente, as razões para suas dificuldades criativas, tanto no plano da produção profissional, quanto na solução dos problemas existenciais. Pois suponho, como um princípio básico, que neurose é sinônimo de impotência criativa, por bloqueio pessoal e social da espontaneidade. De tudo o que estudei a respeito, nada foi melhor e mais novo do que
do que o que encontrei em J.L. Moreno, criador do psicodrama. No livro que tem esse nome, recomendo a leitura das seções 3, Evolução Criadora, e 4, Princípios de Espontaneidade. Não comentarei a obra, pois julgo sua leitura indispensável para quem não estiver informado teoricamente o suficiente sobre o assunto. Leio, então, né? Gostaria de contribuir com o que observar em mim mesmo, em meus clientes, em alguns grandes criadores brasileiros que tive a sorte de conhecer pessoalmente e com os quais conversei a respeito. Vivemos dentro de nós um processo dialético semelhante ao que se passa na história e na sociedade humanas, entre o que Moreno chamou de reserva cultural e espontaneidade. Em outros termos, esse conflito interior se expressa, por exemplo, entre o antigo e o novo, o fechado e o aberto, o estático e o dinâmico, o conhecido e o desconhecido, a segurança e o risco, o consciente e o inconsciente, a escravidão e a liberdade, o reacionário e o progressista, o conservador e o revolucionário, o vivendo e o morrendo. De qualquer forma, o fenômeno natural e biológico desse antagonismo primário que habita e agita nossa vida mental e emocional só pode ser entendido com clareza se ele associarmos o conceito de dialética. Mas vamos nos restringir aos aspectos da dialética no ponto em que ela se presta à compreensão do fenômeno da criação humana. Legal, né? Embaixo aqui do vídeo, onde está escrito mais, tem uma palavrinha lá, mais, você clica ali no mais, tem o meu WhatsApp, quem quiser conversar comigo, e tem a playlist do meu canal do YouTube, onde existem vídeos sobre outros assuntos, sobre a minha doença, né, que eu venho enfrentando, sobre o meu trabalho, graças à Orama, que eu estou aqui, Orama Investimento. É só clicar ali no mais que vai aparecer e você pesquisa. Ok? Um grande abraço, até a próxima e vou parar a gravação.